Levítico. No seu terceiro livro, Moisés relata uma infinidade de especificações para os rituais de sacrifício, diversas aplicações das leis, regulamentos, regras de comportamento e de festas. Os rituais são bastante detalhados. Levítico seria uma espécie de manual desses princípios. Javé proíbe comer a gordura e o sangue. Levítico capítulo 7, versículo de 22 a 24. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Javé teria preocupações com a saúde de seu povo e por isso proibia eles de comerem determinados tipos de alimentos. A gordura e o sangue não são proibidos para outras finalidades fora da alimentação e são permitidos para toda a obra, ou seja, nos rituais. O Senhor Javé não queria que o seu povo comesse, mas isso poderia ser ofertado a ele através dos rituais e ele adorava. O conceito de animais impuros, comida pecaminosa, é muito forte no judaísmo e no islamismo, onde comer carne de porco, por exemplo, tornaria impura a pessoa. Porém, essa ideia foi abolida no cristianismo. Paulo afirma em Atos, capítulo 11, versículo de 1 a 8. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que também os gentios, não judeus, haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Mas Pedro, começando a falar, lhe fez uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e em êxtase tive uma visão em que via descer um objeto, como se fora uma grande toalha, que era baixada do céu pelas quatro pontas, e chegar até perto de mim. Olhando atentamente, eu notava e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De nenhum modo, Senhor, porque nunca entrou na minha boca coisa impura ou imunda. Segunda vez ele falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não façais tu impuro. A purificação da mulher depois do parto. Levítico 12, versículo de 1 a 5. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias, mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas. O Senhor Javé mostra-se bastante machista nesses termos. Por que haveria uma diferenciação entre parto de um menino e de uma menina? Ou melhor, o que faria o parto ser uma situação de imundície? O sangue advindo do trabalho do parto, assim como a da menstruação, é considerado impuro. Por quê? Como algo tão arcaico poderia partir de um ser divino? As leis acerca da praga da lepra. Levítico capítulo 13, versículo de 1 a 42. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula ou mancha lustrosa na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga da pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo, é uma pústula, e lavará as suas vestes, e será limpo.
A maneira como o Senhor Javé descreve os métodos de reconhecimento da doença lepra é muito simplória, assemelhando-se a um curandeiro indígena. Não é oferecido nenhum tratamento para a doença, apenas um método de observação de sintomas adquiridos, provavelmente por muitos anos de convívio com a doença pelos israelitas e de outras regiões afetadas. É muito estranho aceitar que Deus tenha feito tal relatório médico. Afinal, a doença se desenvolveria e o paciente morreria deformado por sua ação, e nada seria feito como tentativa de cura. Se essas leis foram ditas pelo Deus, como não esperar que a cura fosse incluída? A revolta de Miriam e Arão. Números, capítulo 12, versículo de 1 a 16. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram, e disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como uma neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, roga-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai suspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Apesar de não desejar curar a lepra, Javé sabe como provocá-la no seu povo e como curá-la. Usa essa doença para punir a rebeldia de Miriam, deixando-a doente por apenas 7 dias. Qual seria a razão para ele não eliminá-la do meio de suas tribos? Teria a lepra uma função exemplificadora ou controladora? O Senhor Javé a usaria para aterrorizar seus seguidores e mantê-los submissos? O fogo estranho. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor Javé. Levítico 10, capítulo de 1 a 11. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se, e Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venham grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinhos, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Então, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações.
e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Provavelmente Nadab e Abiú foram mortos por desobediência aos preceitos do Senhor Javé. Êxodo capítulo 19, versículo 22. Os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Eles teriam morrido pelo uso de incenso não confeccionado pela receita sagrada que o Senhor determinou. Em Êxodo 30, versículo 37 e 38, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. É possível também que a causa das mortes tenha sido o fato deles terem se aproximado demais da presença do Senhor Javé. Levítico 16, 1. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Indo onde não deviam. Levítico 10, capítulo de 1 a 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e o consumiu, e morreram perante o Senhor. Esse fogo foi emitido intencionalmente pelo Senhor Javé ou teria sido provocado pela presença do fogo estranho? Haveria alguma substância inflamável no local ou nos participantes do ritual? Porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Estavam Nadab e Abiú bêbados, e isso seria considerado por Javé uma afronta, e por isso eles foram mortos? Poderiam eles também estarem ofertando seu holocausto e acendendo seus incensos a outros deuses em seus templos? Como diz Jeremias em Jeremias 44, versículo de 21 a 23. Porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes como hoje se vê, porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sucedeu este mal, como se vê nestes dias. Imundícias do homem e da mulher. Levítico capítulo 15, versículo de 1 a 33. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. E o vaso de barro que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Porém, todo o vaso de madeira será lavado com água. E tudo aquilo sobre que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama, sobre que se deitar, será imunda. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Existe realmente uma relação de muito medo do Senhor Javé com as imundícies dos homens. Ele afasta-se de qualquer contato com fluidos humanos, saliva, sangue, sêmen, suor, etc. O sangue dos humanos é considerado impuro, fora dos rituais. O grande medo do Senhor é que o seu povo fique contaminado devido aos poucos hábitos de higiene, gerando uma pandemia, ou ele temia se contaminar. Se assim for, ele daria pequenas dicas, mas não agia de forma definitiva, pois
ditava sempre normas e regras para evitar esse contato próximo com as sujeiras humanas. Quem eram os falsos deuses da Bíblia? Os autores dos primeiros textos da Bíblia viviam em uma região dividida entre as inúmeras tribos, como as dos israelitas, a dos cananeus, dos hetitas, a dos jebuseus, etc. Eles eram rivais, porém mantinham uma grande semelhança cultural, idolatravam uma imensa relação de deuses. Mas parece que Javé não era um deles. Segundo estudiosos, ele teria sido importado do deserto situado mais ao sul. Evidência disso estaria na associação de seu nome com os beduínos, ou nômades do deserto, chamado Chazul. Algumas inscrições egípcias mencionam o Javé dos Chazus. Desta forma, existiria uma grande possibilidade de que o Senhor Javé tenha sido incorporado às tribos israelitas pelos nômades do deserto, e este se misturaria aos outros deuses já existentes, teoria com a qual não combino. Na minha opinião, o Senhor Javé dos israelitas seria uma imposição da divindade adorada por Moisés, Atom, fornecida pelos cultos egípcios aos quais Moisés certamente se dedicou. O Senhor Javé se encontraria agora no meio da grande diversidade de deuses dessas regiões da Palestina e passaria a exigir do seu povo escolhido adoração única a si. Mas quem eram essas divindades? Um breve resumo sobre as características de alguns dos mais conhecidos desses deuses será colocado agora, para termos uma melhor referencial e situar de forma adequada a adoração a Javé. Diana ou Artemis. Deusa dos Efésios, também adorada pelos gregos, Artemis também é conhecida por Diana, filha de Zeus, irmã gêmea de Apolo. Ela possui uma dupla representação. Ao mesmo tempo em que é considerada uma prostituta sagrada, por outro lado, também lhe é atribuída a característica de uma virgem responsável pelos partos, pois, segundo mitos, ao nascer primeiro teria ajudado sua mãe no parto do seu irmão gêmeo Apolo. Ela é responsável pelas atividades da caça e normalmente é representada com feras ao seu lado, principalmente cães ou leões, portando sempre um arco dourado e trajando muito pouca roupa. Artemis é adorada em rituais que também homenageiam a lua. Nessas ocasiões são executadas danças de extrema sensualidade. Ela representa a dupla faceta feminina que protege e mata, cria e destrói. Segundo a mitologia, seu pai Zeus a questionara quando ainda criança sobre o que ela mais desejaria como presente em seu aniversário, e ela lhe pediria a capacidade de viver nas florestas, junto com os animais ferozes, e ser liberta da obrigação de casar, que foi aceito de imediato por seu pai. O Templo de Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era localizado em Éfeso e destacou-se pela grandiosidade arquitetônica, construída pelos gregos para os habitantes de Éfeso, pois ao chegar encontraram muitos adeptos do culto a Artemis. Segundo historiadores, centenas de virgens sacerdotisas participaram da construção do templo. Eles praticavam a abstinência sexual e acreditavam na superioridade feminina. Também eram praticantes de magia. O templo de Artemis era composto por 127 colunas de mármore, dispostas em filas duplas, repleto de obras de arte, tendo cada uma 20 metros de altura. Tinha 138 metros de comprimento e 71,5 metros de largura. Em seu interior havia uma escultura da deusa Artemis, uma verdadeira obra-prima, feita em ébano, ouro, prata e pedra preta, cercada por esculturas em bronze de Praxíteles, escultor grego considerado um dos maiores da sua época. A escultura da deusa tinha uma saia comprida coberta com relevos de animais, cobrindo suas pernas e quadris. Era caracterizada ainda pelas 3 fileiras de seios que possuía, daí o título, a de muitos seios, simbolizando a sua fertilidade. Na cabeça havia um ornamento em forma de pilar. O templo de Artemis se constituiu assim no maior templo do mundo antigo.
representando um grande feito da civilização grega. Infelizmente, pouco restou do templo atualmente. Algumas esculturas e objetos que estão expostos no Museu Britânico de Londres e uma única coluna do templo, que se manteve firme após tantos terremotos e saques no local. Citações sobre a deusa Ártemis na Bíblia. Atos, capítulo 19, versículo de 24 a 35. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniatura de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, e bem verdes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isto, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Artêmia dos Efésios. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Artêmia dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Efésio é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Aserá, Astarote, Semíramis, Astarte, rainha dos céus, e Star, rainha deusa. Deusa cananeia do amor e da guerra, Aserá era supostamente considerada esposa de Baal, mas segundo alguns estudiosos bíblicos, alguns israelitas a consideravam como consorte de Javé. Percebem aí a possibilidade da personalidade única dos dois deuses para os israelitas? Essa teoria estaria baseada na presença de estátuas de Aserá encontradas em várias épocas nos templos de Javé, em Jerusalém. Havia nesses templos locais reservado para as mulheres tecerem roupas para Aserá. Entre os filisteus, o seu culto era realizado com grande libertinagem, normalmente praticado no interior das florestas. Aserá seria também Star, a deusa dos acádios, e Namun, dos sumérios, Asterote, dos filisteus, Ísis, dos egípcios, Inanna, dos sumérios, e Astrate, dos fenícios. Um dos rituais que ocorriam em honra a Aserá era bem semelhante ao que hoje é usado na Páscoa, onde os participantes pintavam e decoravam ovos, escondiam e enterravam em tocas. Embora não existam provas concretas para associar esses dois rituais, de qualquer forma, em muitas culturas o ovo é considerado um símbolo de fertilidade. Referências de Aserá na Bíblia. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 7. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Observem aqui nesta representação como a deusa Aserá era vista em várias culturas. Teria vários nomes, né? Star, rainha dos céus, Virgo, Captura, Vênus, Ísis, Diana, Afrodite, Hidrani, Astarte, Devaki e Nana. A rainha dos céus. Nironde, filho de Cush, neto de Cã, filho de Noé, foi provavelmente o criador do sistema babilônico, sistema de impérios e governos baseados na competição e lucro. Ele construiu a Torre de Babel, o que lhe rendeu o título de Rei dos Céus, a Babilônia, a Nínive e outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nironde, em hebraico, significa ele se rebelou, rebelde. Para muitos, foi o primeiro líder a corromper os homens em relação à fé em Javé. Era considerado um gigante por muitos, nefilins. O muito que se sabe sobre essa figura que se afastou de Deus vem dos antigos documentos. Ele teria se casado com sua mãe, Semíramis, após matar seu próprio pai, Cush.
Segundo as lendas judaicas do Midrash Talmud, o seu pai Cush deu a ele roupas feitas com as peles usadas por Javé para vestir Adão e Eva, na ocasião em que foram expulsos do paraíso. De Adão e Eva as peles haviam passado a Enoque, e dele a Matusalém, e dele a Noé, e este as havia levado consigo para dentro da arca. Cã roubara as vestes e as escondera, passando adiante finalmente para seu primogênito, Cush, que as dera para o seu filho, Nironde, quando ele completou 20 anos. Essas vestimentas eram mágicas, pois davam a quem as usavam poderes extraordinários. A pessoa tornava-se ao mesmo tempo invencível e irresistível. Tinha também completo domínio sobre os animais selvagens. Assim Nironde tornou-se vitorioso em todos os combates que realizou. A impiedade de Nironde era absurda e ampliou ainda mais o seu poder. O historiador Joséfito escreveu: agora foi Nironde quem citou a tal afronta à contenda contra Deus. Ele também gradualmente mudou o governo, levando-o à tirania, não vendo qualquer outra maneira de desviar homens do temor de Deus. As multidões estavam muito prontas a seguir as determinações de Nironde. Eles construíram uma torre, não medindo sofrimentos, nem sendo em nenhum grau negligentes a respeito da obra, e por causa da multidão de mãos empregadas nela, ela cresceu, ficando muito alta. O lugar onde eles edificaram a torre é agora chamado Babilônia. Nironde foi morto por seu tio-avô, Sem, filho de Noé, e irmão de Cã. De acordo com as antigas narrativas, seu corpo foi cortado em pedaços e espalhado por diversos lugares. Semíramis conseguiu reunir todas as partes do corpo, enviados de todo o reino de Uruk, pelos adoradores de Nironde, com exceção de uma parte que não pôde ser encontrada. Essa parte que faltava era o seu órgão reprodutor. Semíramis disse ao povo da Babilônia que Nironde não poderia voltar à vida sem seu pênis, e que ele havia subido aos céus para assumir seu lugar de Deus Sol. Segundo ela, ele se apresentaria novamente na forma de uma chama, a chama da liberdade. Semíramis e a tocha da liberdade, Nironde, estariam ainda hoje em dia sendo homenageados de várias formas, como na Estátua da Liberdade em Nova York e na Mulher da Imagem da Columbia Entertainment. Outro nome de Semíramis seria Columbia. Também no Brasil ela foi homenageada nas notas, né, de R$1 e de R$10. E nos desenhos ou na representação ou na ficção, né, ela foi homenageada na forma da Mulher Maravilha. Semíramis espalhou a notícia de que Nironde tinha renascido em um pinheiro do seu jardim, e que todo ano ele visitava aquela árvore, pendurando nela presentes para sua amada. Semíramis passou a ser a deusa mãe, a rainha dos céus. O dia do aniversário de Nironde era 25 de dezembro, e esta seria a verdadeira origem das festividades da árvore de Natal e da troca de presente nesta época do ano. Este antigo costume seria então uma remodelagem da árvore de Nironde, a árvore da vida, do nascimento. Mais tarde, quando deu à luz ao seu filho, Tammuz, reivindicou que este filho era seu herói, Nironde, renascido. Algumas lendas afirmam que Semíramis estaria grávida alguns dias antes da morte de Nironde, e outros afirmam que foi de maneira sobrenatural após a sua morte. Tammuz foi um caçador que morreu destroçado por um porco selvagem, e também foi elevado à categoria de divindade. Ela também disse que quando Tammuz foi morto, o seu sangue caiu no tronco morto, e daí cresceu uma árvore durante a noite. Proclamou um período de 40 dias de tristeza anterior ao dia do aniversário da morte de Tammuz. Nesse período não se poderia comer nenhum tipo de carne. Tammuz e o Tal. A letra inicial de Tammuz foi escrito em hebraico e foi pronunciado como Tal. Assim, o sinal do T foi a letra inicial do deus babilônico Tammuz, ou Nironde.
Eles tinham que fazer o sinal do T na testa e na frente dos seus corações, nos momentos de adoração. Eles também comeram manjares sagrados com a marcação de um T. O sinal de T era usado como proteção para afastar o mal. Existe somente um texto bíblico que menciona explicitamente o tal. Ezequiel, capítulo 9, versículo de 1 a 5. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar aos intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram, e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou sobre o querubim, sobre o qual estava indo a estrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um tal a testa dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele: Ouvindo eu, passei pela cidade após ele, e feri. Não poupe os vossos olhos, nem vos compadeçais. Continuação, Ezequiel capítulo 9, versículo de 6 a 11. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo o homem que tiver o tal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido e ficando eu sozinho, caí sobre minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dá-se-é acaso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Porque dizem: Ó Senhor, abandonou a terra, e o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem compadecerei sobre a cabeça deles. Farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou a resposta, dizendo: Fiz como me mandastes. O símbolo da cruz ainda não era o símbolo cristão, portanto, o tal não poderia representar Cristo para o povo de Israel. Ele era símbolo de Tamuz. Então, por que o Senhor Javé o usaria para marcar os seus e não impor a eles o extermínio? Este símbolo adquiriu lugar de destaque na Igreja Católica através de São Francisco de Assis, que atribuiu-lhe uma espécie de culto. Referindo-se a ele, Frei Tomás de Celano escreveu: Frei Pacífico começou a ter consolações que nunca tivera. Viu diversas vezes coisas que ninguém mais via. Pouco tempo depois, viu São Francisco marcado na fronte com um grande tal, que tinha a beleza de um pavão, por seus círculos multicores. O sinal do tal era-lhe preferido acima de todos os outros. Ele o utilizava como única assinatura para suas cartas e pintava-lhes a imagem nas paredes. Um outro biógrafo de São Francisco, São Boaventura, diz: O tal era um sinal muito querido do santo. Recomendavam muitas vezes, fazia-o sobre si mesmo antes de iniciar qualquer trabalho, e o escrevia de próprio punho no final das cartas que ele enviava, como se quisesse pôr todo o seu empenho em imprimir esse tal, segundo a palavra do profeta. Ezequias 9:4. Sobre a frente daquele que geme e choram seus pecados, de todos os verdadeiros convertidos a Cristo Jesus. Até os dias atuais, o tal é símbolo representativo da instituição franciscana fundada pelo Frei Francisco de Assis, que o usava como uma iconografia dos seus 3 conselhos: obediência, pobreza e pureza de coração, virtudes representadas em 3 nós no cordão que segura o tal, atribuindo a esse símbolo uma nova significância. Provavelmente mais uma adoção da igreja para eliminar a idolatria pagã, colocando no lugar dela um substituto cristão, como foi feito com a adoção do 25 de dezembro, que era aniversário de Nironde, e passou a ser simbolicamente o de Jesus. Na Babilônia, a mãe e a criança, isto é, Semíramis e Nironde, renascido, seriam venerados, originando uma adoração que se propagaria
pelo mundo e que se confundiria no futuro com a adoração da Virgem e do Menino Jesus em várias regiões. Muitos artistas os representariam como sendo Maria e Jesus, ou por ignorância ou por má fé, no intuito de se manter a idolatria. Mãos de Sabásios. Na mitologia grega, Sabásios seria o mesmo que Dionísio, o filho de Zeus e Semele. Zeus engravidou Semele sem o consentimento de Hera, sua esposa, e promete a ela que esta poderia pedir o que quisesse. Enganada por Hera, ela pediu que Zeus se mostrasse a ela na sua forma real, como ele se mostrava para Hera. Sem poder recusar, Zeus aparece em uma carruagem de raios e trovões, e Semele morre, pelo motivo de que seus olhos mortais não suportam a luz divina. Zeus pega o bebê prematuro de 6 meses e o cria na sua coxa. Assim nasceu Dionísio. As mãos de Sabásios são amuletos usados em rituais de adoração a Dionísio, em tamanho natural, e em pequenos formatos são usados para obterem proteção contra mal olhado, má saúde, má sorte, magia e bruxaria de forma individual. Portanto, essas representações artísticas, na verdade, são de Dionísio e não de Jesus. Baal. Baal, plural, Baalins, significa Senhor. Os semitas adoravam diversos deuses com o nome Baal, como Baal Peor. Os rituais eram cerimônias detalhadas e muito ricas, onde se realizava, além de oferendas de produtos naturais e incenso, holocausto e sacrifícios humanos. Números capítulo 25, versículo 3. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Oséias capítulo 2, versículo 8. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais veio à mente. Estaria aqui uma possível prova da confusão feita pelo povo de Israel entre Deus e Baal? A excitação durante esse ritual era tamanha que seus realizadores se mutilavam. Baal perde o título de Deus e passa a ser representado como um demônio. A partir do século 9 a.C., quando Jezebel, uma princesa fenícia casada com o rei Acabe de Israel, desejou substituir o culto de Javé pelo de Baal, o que provocou um movimento de repúdio contra Baal. Ele passou a representar para os israelitas a imagem do demônio, Beuzebu. Jezebel era uma fervorosa combatente do Deus de Israel e se utilizou dos recursos financeiros da Fenícia para sustentar os 450 sacerdotes do deus Baal e os 400 da deusa Aserá, deusa fenícia da fertilidade. O profeta Elias reagiu contra os desejos de Jezebel e, em uma disputa contra os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, Elias derrotou todos os profetas de Baal, matando-os, fato relatado no livro dos reis. Elias teve que fugir para Judá para não ser morto por Jezebel. Primeiros Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 3. E Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou o mensageiro a Elias, e disse-lhes: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. A exegese tenta explicar no livro de Apocalipse, na quarta carta à igreja de Tiatira, como uma recriminação à permissão dos ensinamentos de Jezebel dentro da igreja ao culto a Baal, onde além da adoração a ídolos era posto a imoralidade sexual para o povo de Israel.
pois Deus era contra tudo isso. Essa recriminação é dada pelo Filho de Deus, que portanto deveria ser Jesus. Mas uma análise um pouco mais atenta talvez revele que a interpretação correta não seja essa. Quarta carta à igreja de Tiatira. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 29. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem nas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus teria olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente? E quem teve poder sobre as nações com vara de ferro, dada pelo Senhor? Com certeza, esse texto não se refere a Jesus, mas sim a Moisés e a Israel, nação. Afinal, Jeová disse ao faraó em Êxodo 4:22: Israel é meu filho, meu primogênito. Em Salmos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, também é dito desta forma: Porque se amotina os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhe falará a sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto, e o Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás a um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com temor. Também em Apocalipse 12, versículo 5 é dito: E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Como veremos mais à frente, Moisés talvez tenha sido arrebatado, como fora o profeta Elias. Beelzebul. Em hebraico, Beelzebul significa Deus das moscas. Seu nome é uma corruptela do nome Baal-Zebud ou Baal-Zebul. No Novo Testamento, Jesus curou um homem cego e mudo, e os fariseus disseram: em Mateus capítulo 12, versículo 22 a 28: Este não expulsa demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus respondeu dizendo: Se Satanás expulsa Satanás, está dividido o seu reino. Vossos pais expulsam por Beelzebul, e eu expulso pelo Espírito de Deus, para trazer o reino de Deus. Jesus afirma que os israelitas tinham uma profunda e íntima relação com esse e outros demônios. Vejamos outras passagens. Segundo os Reis, capítulo 1, versículo 2, 3 a 6 e 16. Certo dia,
Acasias caiu da sacada de seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso você não levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Os cristãos identificam Beelzebub como o demônio-chefe Satanás, uma espécie de tenente do exército de Lúcifer, constituindo a trindade dos infernos, Lúcifer, Beelzebub e Astarote, opondo-se à Santa Trindade dos céus, Deus, Jesus e Maria. Também era a personificação do segundo pecado capital, a gula. Marduk, ou Merodach. Marduk era o principal deus da Babilônia. Fruto de uma relação incestuosa entre Enki e Ninhursag, tinha como consorte Sarpanitu. Possuía 4 olhos e ouvidos, por isso dizia-se que ele via e ouvia tudo. Da língua saía uma chama, e mesmo assim era considerado belíssimo. Ele torna-se Deus durante o reinado de Hammurabi. Segundo a lenda, ele teria derrotado e matado o dragão Tiamat, a deusa do caos, dividindo-a em 2 partes. Com uma delas criaria os céus e os astros celestes, e com a outra parte a terra. Antes falei sobre os Anunnakis e detalhei esses termos que agora são expostos em mitologia ou em uma outra forma de mitologia. Na mitologia grega, existe uma referência bastante semelhante a essa história. Apolo mata Piton, a grande serpente, e divide seu corpo em 2, com o objetivo de tomar posse do oráculo de Delfos, local onde as sacerdotisas de Apolo faziam profecias em estado de transe. Depois desse feito, Marduk gera uma insatisfação nos outros deuses. Eles achavam que não tinham ninguém para adorá-los. Diante dessa situação é que Marduk teria criado o homem, para que assim fosse erguido templos para adoração aos insatisfeitos deuses menores. Teria como filho Dunuzi, que seria o Tamuz da Bíblia. Assim justificaria a segunda lenda a respeito da gravidez de Semíramis, a rainha dos céus. Na Bíblia temos referência a Marduk. Em Isaías 46:1, Bel se inclina, Nebo se abaixa, e os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Anunciem e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem, não escondam nada. Digam: a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas, e seus ídolos apavorados. Castigarei Bel na Babilônia, e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Dagon. O deus principal dos filisteus era considerado o deus da agricultura. Dagon era o pai de Baal. Quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, ela foi colocada diante de sua imagem. Porém, Deus agiu através da arca, e a imagem de Dagon teve suas mãos e cabeças amputadas. Em seguida, todo o povo filisteu sofreu enormemente com uma epidemia, provavelmente peste bubônica. Isso baseado no fato que se segue. O povo filisteu, diante de tanto sofrimento, se rende ao Deus de Israel e envia para sacrifício expiatório 5 ratos do campo feitos em ouro. Dessa forma, desejariam os filisteus o perdão pelo pecado da adoração a Dagon e associavam a praga aos ratos.
Alguns textos bíblicos se referem ao deus Dagon, como por exemplo Juízes 16, versículo 23 e 24. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar comemorando sua vitória. Diziam: nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. O nome Dagon significa peixinho. Esse deus era representado às vezes como se vestisse um peixe, onde a sua cabeça seria coberta pela cabeça do peixe, essa ficando com a boca aberta para cima e as suas costas com o restante do corpo do peixe. A imagem de Dagon na forma de homem-peixe, porém, não é unânime para os historiadores. Existem moedas e documentos em que Dagon é representado como um homem divino, sem qualquer conotação marinha. A adoração de Dagon foi bastante evidente na antiga Palestina. Os filisteus ofereciam honras a Dagon para o sucesso em suas colheitas, mas rendiam a ele homenagens também em tempos de guerra. Eram realizados sacrifícios de animais e orações em seus templos. Seus sacerdotes usavam trajes cerimoniais com escamas prateadas e grandes mitras na cabeça. Moloque, Milcom, Molec. O nome Moloque significa rei. Para muitos também pode ser moleque, menino, garoto, etc., devido ao fato de se utilizar crianças em sacrifício à sua adoração. Esse demônio era o deus do fogo dos amonitas. Na mitologia cananeia, apresentava-se com cabeça de boi e braços esticados para receber suas vítimas. Era adorado principalmente através de sacrifícios de crianças. A sua estátua era formada por um corpo humano com a cabeça de boi e em seu ventre havia um recipiente em que o fogo era aceso para consumir vivas as crianças que ali eram jogadas em oferenda. A fumaça negra que subia da fornalha deixava a cabeça da estátua preta. Talvez disso tenha surgido o conceito do boi da cara preta. Em seu louvor, para obterem boas colheitas e vitórias nas guerras, eram queimadas crianças nos braços de estátuas de Moloque. Os israelitas foram avisados pelo Senhor dos castigos que seriam impostos a quem realizassem estes sacrifícios. Aquele que oferecesse o seu filho a Moloque deveria ser morto por apedrejamento. Segundo os Reis, capítulo 23, versículo de 10 a 13. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Relações ilícitas. Levítico, capítulo 18, versículo de 1 a 15. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha. A sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez.
A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada do teu pai, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás. Ela é parente de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parente de tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é sua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é a mulher do teu filho. Não descobrirás a sua nudez. O Senhor Javé adverte Moisés de que ele e o seu povo não deveriam ter relações sexuais nos costumes do Egito e nem da terra prometida Canaã. Em suas novas leis infligidas ao povo de Israel, o Senhor Javé recrimina qualquer relação sexual do homem para com qualquer outra mulher que não seja sua de fato, proibindo o contato sexual com parentes próximos, pai, mãe, irmãos, tios, noras e genros, filhos e netos. Bem, de agora em diante, com essas novas regras, o Deus de Israel se mostra mais puritano que nos livros anteriores, onde aceitava e até estimulava essas práticas. Como ocorreu com Abraão, que se casou com sua meia-irmã, Sara, e Ló, que teve filhos com as suas duas filhas. Uniões abomináveis. Levítico capítulo 18, 19 a 30. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso do diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Em algumas traduções, como a da CNBB, é dito: a mulher não se oferecerá a um animal para copular com ele, é uma perversidade. Porém, não acredito na questão moral, mas sim no desejo do Senhor de manter a sua criação em estado de pureza genética, apropriada para a reprodução e, consequentemente, a evolução, o que não se conseguiria adotando a prática homossexual, por exemplo. Na primeira vez, essa pureza foi alterada pela mistura dos genes humanos com os genes da raça dos filhos de Deus, que geraram novos seres com uma alta tendência para o mal e a depravação. E aí, desta vez, o homem poderia se corromper entre os seus, da mesma espécie, ou com animais inferiores e racionais, o que com certeza não geraria novos seres, reduzindo drasticamente em pouco tempo o seu povo, mas seria um desperdício de energia vital, o precioso sêmen, o que gera a vida. Seleção artificial. Levítico capítulo 21, de 16 a 24. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do Senhor Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou o homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do Senhor Deus. Ele comerá do pão do Senhor Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar.
porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os sacrifico. E Moisés falou isto a Arão e os seus filhos, e a todos os filhos de Israel. O Senhor Javé teme que algum homem com defeito físico contamine o seu santuário, com deformidades relacionadas à deficiência ou alterações advindas de falhas genéticas, como membros deformados ou cegueira. Os sacerdotes do templo realizariam alguma espécie de ritual sexual para a geração de novos seres, que teriam as características idealizadas pelo Senhor. Portanto, esses sacerdotes não deveriam ter defeitos genéticos para não contaminar a geração do povo de Deus. Pelo mesmo motivo, não seriam aceitos homens com testículos mutilados, pois seriam improdutivos. Esses sacerdotes, dotados de deficiências, poderiam participar da celebração, porém não poderiam atravessar o véu ou adentrar a um ambiente onde se localizaria o altar, local do provável rito sexual. Votos particulares e avaliação deles. Levítico capítulo 27, versículo de 1 a 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular votos, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima pelo homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresenta-se-á diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie, conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. O Senhor Javé avalia a participação do seu povo em adoração no seu templo de forma monetária. Qual seria a utilidade dada pelo Senhor ao dinheiro arrecadado? Com certeza, ele não usaria em compras no mercado central da cidade. Não fica claro se o dinheiro arrecadado ficará com a congregação ou será entregue ao Senhor. Porém, só vejo uma única utilidade do dinheiro para Javé: o metal da moeda, a prata ou outros. Esse metal poderia ser utilizado na fabricação de equipamentos e utensílios divinos. Jesus aboliu as leis mosaicas. Para muitos, é inadmissível que essa possibilidade possa ser cogitada, e se fundamentam principalmente em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder os dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porém, essa passagem tem que ser melhor analisada e envolvida no contexto do restante do capítulo. Percebam que Jesus, apesar de afirmar que não veio para destruir a lei, mas sim para cumpri-las, e que quem não cumprisse em sua totalidade não seria mais justo que os escribas e fariseus, faz um pequeno adendo ao final, que nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Essa frase final nos induz a acreditar que ela será cumprida até se extinguir. Jesus não pretendia de imediato modificá-la, porém não concordava com seu conteúdo na sua totalidade, e nos versículos seguintes desse capítulo dá novas pistas desse desacordo. Em cada colocação de pontos da lei, ele acrescenta a sua intervenção para modificá-la.
Mateus capítulo 5, versículo de 21 a 44. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será seu réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos no Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Tanto nas palavras de Jesus como nas de Paulo e em outros livros da Bíblia, podemos encontrar manifestações não muito favoráveis às leis judaicas, ao Antigo Testamento e ao próprio Javé, que reforçam a ideia da não concordância de Jesus com tudo isso. O fato de Paulo ter rejeitado seu nome judeu, Saulo, aquele que foi muito desejado, provavelmente para não ser relacionado ao rei Saul, o mesmo que Saulo, também da tribo de Benjamim, seria mais um reforço a essa ideia. Já em João, capítulo 8, versículo de 31 a 39, é dito: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhes: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Continuação, João capítulo 8, versículo 40 a 45. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vós tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Esses judeus tinham como pai Javé, e eram descendentes e seguidores de Abraão. Mas Jesus não reconhece esse Deus como seu pai, e afirma que eles são filhos do diabo. É claro que eles não acreditavam que Jesus era filho de Javé, porque simplesmente não é. Jeová disse: lembra-te do dia do sábado para santificar. Porém Jesus diz: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Essa passagem está em Marcos, capítulo 2, versículo
23 a 28, e em Lucas, capítulo 6, versículo de 1 a 5. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa do Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem até do sábado é Senhor. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Romanos 10, versículo 4. Pois o fim da lei é Cristo. Lucas 16, versículo 18. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Veja que o autor de Lucas se lamenta pelo fato da lei ser tão difícil de ser derrubada, e não que não deva ser eliminada. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. João Batista testemunha em João 1, versículo de 15 a 18. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de que eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A frase Deus nunca foi visto por alguém é um alerta, da mesma forma que diz que a verdade só veio por Jesus. Em João, no episódio da mulher adúltera, que seria apedrejada segundo a lei, Jesus se pronuncia contra ela, a lei. Assim, João capítulo 8, versículo de 4 a 11. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: Aquele de entre vós está sendo sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Já em Romanos 3, capítulo 9, versículo 20, é colocada a situação de igualdade em relação ao pecado do povo hebreu com outras nações pecadoras, como os gregos, pela idolatria e outras iniquidades, advindos da obediência à lei. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto.
com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está embaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Em Romanos 7, versículo de 1 a 10. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria com concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas 3, versículo de 10 a 16. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, não judeus, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz: e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo, havia de manifestar. Continuação, Gálatas capítulo 3, versículo 17 a 23. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não é válida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos nas mãos de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei.
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Já em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é dito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se Jesus é o único mediador de Deus, Moisés é o de Javé. Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 11. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servireis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 7. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correreis bem, que vos impediu para que não obedeçais à verdade. Gálatas, capítulo 5, versículo 14 a 25. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vós consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O grande lema do satanismo moderno de Aleister Crowley é a lei de Telemann: faça o que tu queres, será tudo da lei. Encontrado em seu livro A Lei, também fazendo parte no íntimo dos ensinamentos da Cabala judaica. Aleister recebe no Egito de maneira ritualista, através de sua esposa, o livro da lei, um manual de invocações satânicas, ditado pela entidade Aivas. Segundo Aleister, os conhecimentos místicos da Cabala foram usados para decifrar esse manual, que em sua essência prega a liberdade total do homem, sem regras morais, humanas ou sociais. Ele tudo pode: matar, estuprar, se matar, mentir ou qualquer outra coisa, na obediência da regra, que a sua vontade seja lei, pois é Deus. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 7.
Porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.